Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, @tvséculo. Eu sou o Vitor Taveira e o assunto da semana é a guerra jurídica no início do período eleitoral. Ainda vamos ter o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Bem, ao longo da semana o noticiário tem trazido uma série de ações na seara jurídica que mostram que, além das ruas, os tribunais também estão sendo um espaço de disputa, mesmo depois do início das campanhas eleitorais, e algumas candidaturas estão ameaçadas na disputa por prefeituras de norte a sul do estado. Vamos começar falando de Venda Nova do Imigrante, onde o atual prefeito Paulinho Minetti, do PP, fica de fora da disputa eleitoral. Ele ainda sonhava com a liberação na justiça para tentar mais um mandato, mas vai ter que se contentar em apoiar o seu atual vice, o Tarcísio Botassin, do União Brasil. O Minetti, para explicar a situação, era vice-prefeito em 2019, quando assumiu a prefeitura após o falecimento do então prefeito, o Braz de Lupupo. Em 2020, se elegeu para um novo mandato e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso do ex-prefeito de Cachoeira dos Índios, lá na Paraíba, semelhante a esse caso, acendeu a esperança dele e de outros governantes do Brasil na mesma situação, mas não teve jeito. Então, o Tarcísio Botassin vai ser o candidato e vai enfrentar nas eleições lá de Venda Nova do Imigrante o ex-prefeito Dalton Perim, do Republicanos, e o bolsonarista Rafael Monteiro, do PL. Em outro caso similar, a coligação do PSB em Conceição da Barra, já no norte do estado, pediu a impugnação da candidatura do Mateuzinho do Povão, que é o atual prefeito e candidato à reeleição pelo Podemos, apontando que ele estaria tentando justamente um terceiro mandato. O Mateuzinho, que é filho do ex-deputado e ex-prefeito de Conceição da Barra e de Pedro Canário, o folclórico Mateus Vasconcelos, mais conhecido como Mateuzão, ocupava a presidência da Câmara de Vereadores e em março de 2020 ele substituiu o atual prefeito. Então o Mateuzinho assumiu o lugar do Francisco Vervloet, o Chicão, que foi cassado junto com seu vice, que é o Joanias Dionísio dos Santos, por abuso de poder político. Então, o Mateuzinho deveria permanecer ao cargo até que a Justiça Eleitoral autorizasse novas eleições, o que ocorreu só 7 meses depois, no mês de outubro, e o Mateuzinho foi eleito, então, para o cargo de prefeito. Então, o PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande, tem como candidato a prefeito de Conceição da Barra o empresário Erian Tavares. A disputa lá em Conceição da Barra tem vários outros candidatos também, Tem o Edmundo Norberto, pelo PT, tem a Geralda Professora, pelo PSOL, o ex-prefeito Manuel Pé de Boi, pelo Republicanos, tem o Noel Baix, do PRTB, o Tarquino de Medeiros, do PL, e ainda o Toninho de Deus, pelo partido União Brasil. Falando agora de Muniz Freire, no sul do estado, o Ministério Público acusa o atual prefeito de abuso de poder político. Então, o promotor de justiça chamado Elion Vargas Teixeira ingressou com uma ação judicial contra o atual prefeito, o Dito Silva, do PSB, e o vice dele na chapa das eleições municipais, o doutor Vanoxo, do MDB, por abuso de poder político. De acordo com a avaliação do Ministério Público do Estado, o atual chefe do Executivo ampliou o número de servidores sem concurso público na administração municipal com finalidades eleitorais. Nessa petição inicial do processo ao qual o Século Diário teve acesso, o promotor requer a instauração de investigação judicial eleitoral e sanção de inexigibilidade por 8 anos aos 2 integrantes da chapa, além de torná-los responsáveis por eventuais custas processuais. Em Muniz Freire, o Dito Silva concorre com Evandro Paulúcio, do PDT, e Vilma Soares Lousada, pelo PL. Outro pedido de impugnação que apareceu na semana vem do partido da Renovação Democrática, ou PRD, contra a candidatura do Diego Libardi, do Republicanos, lá em Cachoeira de Itapemirim, que é o maior município da região sul do estado. Então, é uma ação importante que é feita pela Comissão Executiva Nacional do PRD na Justiça Eleitoral, alegando
que o Diretório Municipal da sigla não seguiu a orientação de coligação definida por essa Comissão Nacional, que era hierarquicamente superior, que pede a coligação com a chapa de Lorena Vasques, do PSB. Os demais candidatos lá em Cachoeiro são o ex-prefeito Carlos Castiglione pelo PT, o deputado estadual e também ex-prefeito Ferraço pelo PP e o vereador de extrema-direita Léo Camargo pelo PL. Em outra eleição, na região do Caparaó, o Wagner Rodrigues, que é candidato a prefeito de Iguaçuí pelo PP, enfrenta um pedido de impugnação de sua candidatura por ter tido contas rejeitadas em 2008, quando ele era prefeito do município. Uma ação do Ministério Público Eleitoral está tramitando e a coligação de Wagner já apresentou contestação. No município, ele também enfrenta outro ex-prefeito, que é o Luciano Machado, que está hoje no PSB, e o atual mandatário do Executivo Municipal, Jauar, do Podemos, além do empresário Carlos Gouveia, do PL. Lembramos ainda que o ex-prefeito de Linhares, José Carlos Elias, teve sua candidatura à prefeitura do município barrada na justiça por improbidade administrativa, ele nem chegou a registrar a candidatura. No lugar dele, a Federação Brasil da Esperança teve que lançar o Wilson Ramos Filho, mais conhecido como Galego, também do PT, como cabeça de chapa, para enfrentar o atual prefeito Bruno Marianelli, do Republicanos, o deputado estadual Lucas Escaramuça, do Podemos, e o Maurinho Rossoni, do PL. O outro ex-prefeito de uma cidade importante lá no norte do estado, o Amadeu Boroto, de São Mateus, teve sua candidatura pelo MDB barrada na justiça. O partido acabou ficando sem candidato e a disputa vai ficar entre o Carlinhos Lírio, do Republicanos, Henrique Folador, do PDT, Marcos da Cosivip, do Podemos, Niles Castberg, do PL, e a professora Zenilza Pauli, do PT. Mas, enquanto os advogados se desdobram aí e a guerra segue nos tribunais, as campanhas já registradas disputam paralelamente espaço nas ruas e redes, e vamos acompanhar aí até o início de outubro qual vai ser o resultado dessa disputa, dessa queda de braço que acontece em várias instâncias. Terminado isso, vamos para o nosso giro de notícias. Na política, temos a reportagem do Século Diário fala que mulheres são minoria entre candidaturas nas eleições de outubro no estado. Embora as mulheres negras sejam maioria entre os nomes femininos colocados, nas disputas majoritárias a maioria são de mulheres brancas. Outra informação é que o mapeamento nacional lista 11 candidaturas LGBTQIA+, no Espírito Santo. O levantamento feito pelo site Vote LGBT se mobiliza em todo o pleito para garantir o aumento de representatividade nos espaços de poder, e esse número total de 11 candidaturas pode, inclusive, aumentar, já que o mapeamento continua aberto. Outras notícias é que pesquisa dá vantagem a Pasolini e reforça cenário de segundo turno com Coser. Os números de uma nova pesquisa apontam que se a eleição fosse hoje o prefeito de Vitória do Republicanos, Lourenço Pasolini, teria 44,3% dos votos, contra 15,3% do ex-prefeito João Coser, do PT. Também notícia da semana, Pasolini e Luiz Paulo têm o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita. A escala foi divulgada pela Justiça Eleitoral e vai ter início no próximo dia 30 de agosto nas emissoras de TV e de rádio, a propaganda eleitoral gratuita. Nas colunas socioeconômicas dessa semana, já vimos esse filme. Apesar do fator Lula, PT subiu poucas candidaturas em relação a 2020 e se mantém isolado. A maior coligação do partido no estado é em Mantenópolis, mas muitas candidaturas o PT sai sozinho, junto, obviamente, com a sua federação formada pelo PCdoB e PV. Outra coluna, da Marielle Medeiros, confronto aberto, oposição à Casa Grande, o PL de Magno Malta vai enfrentar o PSB do governador em 24 municípios nas eleições desse ano. Acompanhe um pouquinho lá no site do Século Diário sobre essas batalhas aí que vão ser travadas. Outra informação aí fora da eleição municipal, mas falando de outra eleição que está super acirrada, 23 advogados concorrem à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O Conselho da OAB vai escolher 6 nomes dos 12 votados pela classe para a decisão final, encaminhada para o governador Renato Casagrande. Falando aí das lutas também, sociais, um fator importante aí, uma comissão de segurança da Câmara de Vitória vai solicitar imagens das câmeras de Bento Ferreira no bairro
O coronel Paulo Marangoni confirmou denúncias de violências contra pessoas em situação de ruas, inclusive por grupos, né? Grupos de segurança privada. Tem vários registros disso, enfim, e o tema está sendo tratado na Câmara. Outra notícia importante da semana: trabalhadores do Asseio e Conservação antecipam greve para quinta-feira. O STF vai iniciar lá em Brasília o julgamento de um pedido da gestão de Casagrande que desobriga o pagamento de insalubridade para esses trabalhadores por parte da gestão pública em caso de descumprimento da iniciativa privada. Essa questão está tramitando, os trabalhadores estão fazendo pressão, né, de várias formas, inclusive com uma greve da categoria. Outra notícia é que o governo do estado quer se reunir com o MST para discutir a área ocupada no Caparaó. Teve aí noticiário da semana passada. Diante do posicionamento, o MST vai formalizar pedido para avançar na conquista da área que foi ocupada e é pedido pelo movimento para ser destinado à reforma agrária para assentar famílias do Espírito Santo que estão lutando pelo direito à terra. Notícia também: governo estadual e CESAM são alvo de ação judicial por dano no Rio Jucu. Uma ONG defende a responsabilização do poder público por bombeamento de esgoto e produtos químicos. Na área da cultura, duas notícias interessantes. Raiar da Liberdade é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A festa é realizada na comunidade quilombola de Monte Alegre, lá em Cachoeiro de Itapemirim, há 136 anos. Então é importante esse reconhecimento. Outra reconhecimento aí, a Mãe Neia comemora 60 anos de santo com Semana Cultural. Atividades estão acontecendo, né, no terreiro localizado lá em Bairro de Fátima. E vamos ter aí em breve na TV Século uma entrevista exclusiva com a Mãe Neia, falando um pouco da trajetória dela e da visão dela espiritual, né? Falando nisso, na TV Século temos também entrevistas aí essa semana, fresquinhas. Eleições municipais vão ser um grande teste para o governo Lula. Essa fala é do Weber de Oliveira, que analisa no programa Política essa influência do presidente Lula nas eleições e também, em especial, os desafios para as esquerdas capixabas no ano de 2024, para esse período eleitoral. Uma reportagem já, né? Imagens podem inspirar pessoas para a conservação da natureza. Uma conversa com o fotógrafo de natureza Leonardo Messon, que mostra algumas das imagens incríveis que ele já registrou de fauna no Espírito Santo, e ele comenta cada uma para nós. Vale a pena entrar lá e conferir. A gente lembra que todo esse conteúdo que trouxemos e também as reportagens que mencionamos estão disponíveis gratuitamente em www.seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para aprofundar no que mais lhe interessa. E vamos agora com as atrações culturais no bloco de rolê. Bem, final de semana recheado de atrações no Espírito Santo. Quer saber dos melhores rolês 0800 no estado? Se liga aqui no Século Diário. Nessa sexta-feira e no sábado tem o Festival Delírio Tropical no centro de Vitória, em sua terceira edição. O evento vai trazer apresentações culturais gratuitas no espaço A Selva, com shows e lançamentos de álbuns com músicas inéditas. Em ambos os dias o evento vai das 9 da noite às 4 da manhã. Na sexta-feira tem Luísa Dutra, convida Eloá Puri, e Dubs Rui convida Dan Abranches. No sábado tem Kainan e a Vizinhança dos Espelhos convidando César Baldan e J3 convidando Fred Neri do Macucos. Compareça e valorize a música feita no Espírito Santo. A banda Cabocage, que tem uma grande pesquisa aí sobre identidade indígena africana, está em Vitória e se apresenta de graça também no Teatro do SESI, convidando o coletivo Wetkami e também as cantoras Eloá Puri no sábado às 20 horas e a Elaine Augusta no domingo às 19 horas, ambas lá no Teatro do SESI em Jardim da Penha, Vitória. E a atração no domingão na capital também é o terceiro encontro de Velha Guarda e Baluartes do Samba Capixaba, edição Baianas. Vai ser na Quadra da Piedade, das 10 da manhã às 6 da tarde. Entre as atrações estão Sol Pessoa e Banda, Grupo Pura Raiz e Tia Rose, que viralizou com o seu samba no pé durante a audição para a ala de passistas da Imperatriz Leopoldinense. Bom, para quem gosta de teatro, trazendo algumas dicas aí, Grupo Galpão, lá de Belo Horizonte, tem mais de 40 anos de história e é super reconhecido por sua atuação. Está em circulação pelo Espírito Santo com 3 espetáculos
em 4 municípios. Já passou por Linhares e vai ter ainda apresentações no sábado às 20 horas e no domingo às 8 horas em Vitória, com a peça Cabaré Coragem no Teatro Universitário. Na terça-feira e quarta-feira, às 20 horas, o grupo se apresenta com 2 espetáculos em Anchieta, na Praça do Santuário, e na sexta e sábado da outra semana, às 19h30, haverá mais 2 apresentações em Guarapari, na Praça do Rádio Hotel. Além disso, dessas apresentações vai ter atividades formativas gratuitas em todas essas cidades, com inscrição pelo site simpla.com.br/Grupo Galpão, Simpla com Y. Outra boa novidade é a retomada das atividades do Grupo Z de teatro, tem quase 30 anos de história e está trazendo de volta a peça O Grande Circo Ínfimo. Vai ser apresentado no sábado, agora, no Sesc Glória, às 19 horas, com ingresso a R$20 a inteira, e outras apresentações serão gratuitas ao longo da próxima semana. Na quinta-feira, dia 29, também às 19 horas, próximo do restaurante universitário lá do campus da UFES, em Goiabeiras. Na sexta-feira, dia 30, na Quadra da Piedade, também 19 horas. E no domingo, dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã, a peça poderá ser assistida no Parque Moscoso, também de graça. Para quem é de Aracruz ou quer dar um rolezinho por lá, a dica é que de sexta a domingo tem a programação gratuita o dia todo lá no Festival Ibiporã, na aldeia indígena de Irajá. Nos 3 dias a programação começa 8 horas da manhã com café e se estende até a noite com rodas de conversa, apresentações culturais de grupos locais e convidados, exibição de vídeos, exposição de fotos, shows musicais, enfim, uma programação muito extensa, muito interessante lá em Aracruz. Animou para algum rolê? Comenta aí. Tem outras sugestões do que fazer no fim de semana? Manda para a gente também nos comentários para todo mundo poder acompanhar as atrações, especialmente as gratuitas aqui pelo Espírito Santo. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, e reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dagobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Mande sua sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário no seculodiario.com.br. Siga já nossos canais no Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. No Instagram estamos no @tvséculo. Voltamos na próxima sexta-feira cedinho com mais uma edição do Expresso com as notícias mais importantes da semana sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo! Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.